Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo aí mais cedo sobre recuperação judicial, verdades e mentiras, né? Se ela era realmente necessária e tal. Tive uma curiosidade para escutar sobre isso, né? Dar uma ida lá no vídeo de hoje, dia 29, mais cedo, né? Antes desse aqui. Bom, eu já comentei sobre aquela coletiva, sobre a entrevista que o Pedrinho deu ao Fábio Azevedo, né? Lá atrás eu até coloquei o título, né? Pedrinho, Fábio Azevedo, eles se merecem e blá blá blá. Expliquei lá as razões as quais eu acho uma profunda promiscuidade, né? Escolhas de inimigos, né? Xingaram ele, escrotizaram ele, né? E ele só foi falar mal do Zé Colmeia, não falou mal do Fábio Azevedo, que xingou ele, escrotizou, né? Foi até meio intimidador em coletivas dele, né? Quando o Pedrinho retirou o controle acionário da 77 da Vasco SAF, junto com o Elton Campos, junto com o Dieguinho, né? Todos esses caras aí, né? Fizeram um lobby terrível, né? A favor da 777. Depois que a 777 saiu, começaram a falar mal, etc. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo aqui é um outro enfoque, é uma outra visão sobre as coisas, né? Inclusive, que aconteceu no Vasco esse ano, mas que estão lá, nesta mesma entrevista que o Pedrinho deu ao Fábio Azevedo, né? Nessa entrevista que ele deu para o Fábio Azevedo, o Pedrinho disse que ele entrou para ser presidente, para cuidar do Vasco, cuidar do estádio e cuidar de São Januário. Vou repetir. Pedrinho, com essas palavras, disse que entrou no Vasco, aspas, para cuidar do Vasco, para cuidar do estádio e para cuidar de São Januário. Fecha aspas. Essas foram as palavras do Pedrinho, né? E todo mundo sabe que quando ele entrou para ser presidente do associativo, vai fazer um ano daqui a pouquinho, né, em janeiro, ele disse que não entrou para tirar 777, e claro, quando ele entrou para ser presidente do associativo, o futebol estava na Vasco SAF, comandada pela 777, né? E aí ele vem lá para abril, salvo engano, abril ou maio, não vou ter isso de cabeça, e consegue uma liminar na justiça comum para retirar o controle acionário da 77 da Vasco SAF, né? E a gente sabe que mesmo que ela volte, ele venha perder a liminar até a definição na Câmara de Arbitragem, que lá é o juízo competente para resolver, dirimir todas as questões da Vasco entre associativo e 777, mesmo que ele venha perder o controle acionário, está complicado porque a EICAP atualmente controla a 777. E a EICAP não pode ter time de futebol como sendo o seu negócio, né? Não tem como um time de futebol ser comandado por uma seguradora, né? Essa é a legislação americana. E aí, ele tirou a 777 provisoriamente, como eu te falei aqui, né? E perguntado, né, lá pelo Fábio Azevedo se ele tinha conhecimento do teor do contrato, ele disse que não. Pedrinho disse que assim que entrou para a Globo, se afastou das questões políticas, deixei de ser político, ele falou, né, para me dedicar totalmente ao futebol, a ser comentarista da Globo, e essas coisas todas, né? E aí, perguntou o Fábio Azevedo para ele se ele sabia do teor, né? Como eu já falei, disse que não,
mas outros tiveram acesso do grupo dele. E ele foi bem enfático. Ele disse que outros do grupo dele tiveram acesso ao contrato, né? De forma pressionada, com leitura do contrato cronometrada, né? Aí eu pergunto de antemão se ele acha justo ele, através da Sempre Vasco, né, Amarelos, junto com Pedrinho, junto com Felipe Edmundo, criarem uma chapa Sempre Vasco e aceitar, não chiar, não embargar judicialmente um contrato que depois foi assinado pela 777, sem que todo o seu teor fosse verificado, porque quando ele diz bem assim, como é que se fala? Ele diz assim bem, de forma categórica, né? Não, os caras não tiveram tempo de analisar o contrato inteiro, né? Isso é justo falar que a chapa dele não conseguiu ter acesso ao contrato e eles aceitarem isso, não terem embargado judicialmente? É justo, vascaíno, que a gente escute isso e fique calmo, com o coração tranquilo, né? Os amarelos, Sempre Vasco, tiveram acesso ao contrato, mas não tiveram acesso ao contrato todo, né? Foi de forma picotada, tempo cronometrado, e não embargaram judicialmente, não impediram essa venda junto com o Salgado, né? E aí toda vez que eu escuto alguém falar que Pedrinho veio, Pedrinho salvou o Vasco, tirou da 777, blá blá blá, em última análise, ele estava lá, junto com os rostos do Salgado, e deixou esse papel nojento, esse contrato aí, né? Papel totalmente pernicioso ao Vasco, né? Esse acordo aí prejudicasse totalmente o Vasco, e ninguém chiou, ninguém reclamou, né? Aceitaram com total calma. Não, o contrato foi visto pelos amarelos, né? Pela Sempre Vasco, mas de forma cronometrada, não tivemos acesso ao contrato inteiro. A pressa que era, a vontade de vender o Vasco, a vontade de ferrar o Vasco, né? A dívida era 500 milhões, hoje é 1,4 bi, né? E tá tudo certo, tudo legal, Pedrinho salvou o Vasco, né? Essas coisas que a gente tem que escutar aí e ficar tranquilo, uma instituição centenária, né? Se realmente Pedrinho disse que amava como amava mesmo, né? Eu nasci Vasco, eu cresci Vasco e tal, tinha que ter feito alguma coisa lá atrás, né? Entrado com uma ação judicial, mas não, tava na Globo, porra, tava na Globo e tal. E o negócio é tão nojento que ele não se candidatou ao Vasco simplesmente, ele fez uma pesquisa. Pô, saio da Globo? Vou ver aqui, vou fazer uma pesquisa, se tiver bom eu saio da Globo e vou tentar ser presidente do Vasco, né? Tudo controladinho ali, né? Tudo não foi por amor porra nenhuma, para não ficar desempregado, ter receitas. E é claro que o Pedrinho não tá lá de graça, né? Lá atrás, quando ele foi chamado para trabalhar na Vasco SAF, ou na 777, e na 777, ele não saiu, disse que trabalhava, precisava de dinheiro, bancar a família, bancar os seus gastos, né? E depois enriqueceu, hoje não precisa mais de dinheiro, está um ano do Vasco sem receber um vintém, tirando dinheiro do seu bolso. Quem paga o salário do Pedrinho? Quem paga o salário do Pedrinho? Né? E aí, seguindo aqui, né? O Fábio Azevedo perguntou, mas peraí, quem leu o Júlio Brandt, o Ivanil Ribeiro e o Silvio Almeida leram um contrato, né? Não, mas não me falaram tudo não me passaram tudo tal, e era uma coisa assim velada e blá. Então mais um motivo de você saber também que lá atrás, os três patetas, como eu brinco aqui, Pedrinho, Felipe e Edmundo, né? Criaram uma chapa e colocaram o Júlio Brandt como presidente, né? Como presidente. E esse presidente depois abriu mão da candidatura para o Pedrinho, né? Mas esse cara, o Júlio Brandt, leu o contrato junto com o Ivanil Ribeiro e com o Silvio Almeida. E aí, o que acontece? Eles
não fizeram nada, né? Não falaram pro Pedrinho, não contaram pro Pedrinho a história, né? E lá atrás, quem fosse contra a venda, né? O mundo era a favor da venda. Fábio Azevedo, Flávio Dias, Dieguinho, Zé Colmeia, Wellington Campos, o tempo inteiro botando na cabeça, né? Olha, tem que vender, tem que vender. E você, quando falava mal disso, era excomungado, né? Não tinha que vender, ia fechar e tal, não tinha jeito, blá blá blá. Hoje mesmo, cara, tem que vender de qualquer maneira pro grego, não sei o quê, né? E aí a gente começa a pensar nessas coisas todas, né? Nessa sacanagem que aconteceu, amarelos e roxos, né? E estou entrando agora, depois dessa introdução grande, reconheço, peço desculpas, onde eu quero chegar, no local que eu quero chegar, desse ponto desse vídeo. O que o Pedrinho fez há 1 ano no Vasco, tendo tomado conhecimento que os amarelos assinaram um contrato contra o Vasco, Salgado assinou um contrato contra o Vasco. O que ele fez, Pedrinho? Cadê a ação judicial que você disse que ia fazer? Cadê as contas do Salgado, né? As contas do Salgado, as repercussões da 777, os prejuízos que ela causou, né? Depois você falou que teve acesso ao contrato. Pode mostrar para mim? Pode mostrar um escrito? Não pode, porque tem confidencialidade. Mas você pode pegar esse contrato e processar judicialmente, criminalmente e civilmente o Salgado e a 777. Ah, mas 777 não, porque está na Câmara de Arbitragem. Ok, beleza. Mas o Salgado você pode, né? Você pode responsabilizar criminalmente quem assinou aquele contrato lá pelo que fez com o Vasco, né? Pelos desvios e etc, né? E ele ainda falava assim, não, mas o voto era individual, cada um votava por si. Então, se o Ivanil votou, o Silvio votou, eu não tenho culpa e tal, para você ver o descaramento, né? Uma chapa é para ter uma união de pensamentos, né? Imagina se numa chapa tem 10 caras pensando diferente. Não é chapa, né? É balbúrdia, né? E aí, seguindo aqui, né? No ponto que eu queria, 1 ano se passou e Pedrinho nada fez, não ajuizou ações e blá blá blá. E o tal do Tangino lá, o advogado, né? Ele repete, né? O tempo inteiro, não, já temos uma comissão que está verificando isso, blá blá blá, blá 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 e tal. Esse vídeo aqui, até se estender um pouco, foi para provar o seguinte: primeiro, o Pedrinho, junto com os roxos, né, ele era amarelo, venderam o Vasco. Depois ele entrou para salvar o Vasco para quem foi vendido, né? E aí viu as falcatruas todas que aconteceram. Qual era o caminho, qual era a procedência, o procedimento que ele deveria fazer? Uma ação judicial para responsabilizar Salgado e companhia, né? Friso, não pode mostrar contrato que está sub júdice na Câmara de Arbitragem, não pode, tem repercussão financeira para quem mostre, né? Multa contratual para quem mostra o contrato pela confidencialidade. Mais uma sacanagem do Salgado, né? O que o Salgado falou assim? Vou sacanear o Vasco, vou fazer um contrato bem filha da puta e botar confidencialidade lá dentro. E essa confidencialidade vai se estender e eu vou ficar aí um tempo sem sofrer processo, podendo ir para São Januário, comer o bacalhau lá no restaurante que tem lá no Vasco, né? Essas coisas todas. Então, vai entrar agora 2025, né? Pedrinho quer vender o Vasco. Conselho Deliberativo, Conselho Deliberativo, oposição, o que vocês vão fazer contra os caras que destruíram o Vasco? Quem vai pagar, né, judicialmente, criminal e civilmente, por esse aumento aí de 500 milhões para 1,4 bilhões? Quem vai pagar por isso, né? Isso nunca vai acontecer. São farinhas do mesmo saco. E lá atrás eu falei que o Pedrinho e o Fábio Azevedo se merecem. Pedrinho vezes oposição, Conselho Deliberativo, esses caras, essa corja toda, eles se merecem. Não vai mudar nada. O que eles queriam é dinheiro. O que importa lá no Vasco
é dinheiro e nada mais. Se gostou do conteúdo aqui do meu canal, se inscreva, Vasque Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasque Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.